Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem de saúde, seguindo aquelas regrinhas básicas que vocês já conhecem, já estão acostumados, não é mesmo? Você deve lavar muito bem as mãos com água e sabão. Você deve utilizar a máscara de proteção da maneira correta, cobrindo nariz e boca, e você deve evitar aglomerações, evitar estar muito perto das pessoas, de preferência ficar em casa todo o tempo possível. Sempre que você sai para algum lugar, fique longe das pessoas, utilize a máscara, evite esses contatos, faça essas dicas, esses cuidados para que possamos continuar vencendo essa pandemia, ok? E vocês dessa faixa etária que está aqui do lado, 14 a 17 anos, já devem ter tomado as 2 doses da vacina. Se você não tomou ainda, vá tomar o quanto antes. Agora, você pode levar o seu irmão, a sua irmã, sua prima, seu primo que tem menos de 12 anos também. Então, faça a sua parte. Meus amigos e minhas amigas, hoje vamos dar continuidade àquele processo introdutório do audiovisual e no caso de vocês dessa faixa etária aqui, 14 a 17 anos, é a parte de vídeo, Então vamos falar um pouquinho sobre vídeo, E aí eu tenho aquela perguntinha básica para vocês. O que é o vídeo? Tá, tenho certeza aí que você deve ter respondido que é uma imagem, aquilo que nós vemos. E sim, é isso mesmo, o vídeo é uma sequência de imagens, Então você tem uma imagem fixa, uma imagem parada e a sequência, dessa imagem se faz o vídeo, E temos várias características, várias elementos que constituem o vídeo e a gente vai ter que analisar esses elementos, essas características parte a parte, uma por uma, para a gente poder compreender tudo que é o vídeo, toda a totalidade daquilo que é o vídeo, e é muita coisa, e isso está em constante transformação. Mas a gente consegue ir aos pouquinhos, elemento por elemento, entender bastante, o que seria o vídeo, certo? E uma das principais, deixa eu sair aqui de baixo, uma das principais características do vídeo é essa aqui, que eu deixei aqui do lado: resolução e proporção. Uma está ligada à outra, tudo bem? Mas pelo fato de estarmos trabalhando hoje em dia com o vídeo digital, a gente consegue manipular uma e outra. Não necessariamente uma está ligada à outra, no caso do vídeo digital, mas porque a gente consegue editar isso da melhor forma. Mas a gente tem sempre que pensar essas duas coisas ligadas ali, uma sendo responsável pela outra, ok? Então, vamos começar falando sobre proporção, ok? Aqui eu tenho várias e várias proporções, tá vendo? Proporção vai ser o formato desse vídeo, Se ele é quadrado, se ele é retangular, se ele é vertical e por aí vai, E cada proporção vai ter a sua resolução. Por isso que aqui do lado, nessas coisinhas aqui, deixei pro lado, você tem do lado de uma proporção, Você tem a resolução. Então, por exemplo, aqui, HD 1920 por 1080, tá em azul, a gente consegue localizar o azul aqui sendo este formato. Vai pra frente, aqui, tá? Mas eu não quero que você fique decorando todos esses elementos, tudo que cada númerozinho, qual a proporção, se é 16 por 9, 9 por 16, 3 por 4, 4 por 3, 1 por 1 e por aí vai. Não, eu não quero que você decore isso, eu quero que você entenda principalmente uma questão. Se a gente for analisar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 elementos aqui. Nós temos Standard Monitor 4 por 3, TV 3 por 2, Widescreen 16 por 10 e HD 16 por 9. Fica mais fácil a gente
lembrar se é uma questão de 16:9, que é o formato widescreen, né? O formato mais popular do mundo hoje em dia, que é o formato da televisão, né? Se você for ver lá na sua sala ou no seu quarto agora, o formato da sua televisão, você vai ver que ela é retangular e ela tem a proporção de 16:9. E a TV comumente, né? A TV aberta, os canais a cabo, vão transmitir a informação na sua resolução de 1920 por 1080. O que são esses números? 1920 por 1080 pixels. 1920 por 1080 pixels. Pixels é a menor parte de uma imagem. Então, faça esse experimento. Chegue pertinho aí da sua tela do seu celular, do seu monitor, da sua TV, onde você esteja, né, assistindo esse vídeo, e dê uma olhadinha bem de perto que você vai ver quadradinhos minúsculos aí. E esses quadradinhos, cada quadradinho desse forma um pixel, ok? Então, a quantidade de pixels dá a resolução, que aí dá a proporção do vídeo. Mas eu quero que você veja essa próxima imagem, que são algumas proporções comuns hoje em dia, que temos muito contato, principalmente com a internet. Afinal de contas, você está vendo isso pela internet, pelo YouTube. Então, vamos analisar os principais formatos, proporções dos vídeos para a internet, né? Então, esse que está assinalado aqui, 16:9, e o que símbolo é esse? O símbolo do YouTube. Então, o YouTube trabalha principalmente no seu formato widescreen de 16:9, que é o mesmo formato da televisão. E isso é de propósito, não por acaso eles copiaram o formato da TV, até porque hoje em dia o YouTube ele é uma extensão da TV, né? Você tem programas e mais programas, vídeos e mais vídeos, que é meio que para estar ao lado ali, não substituir, mas estar trabalhando ao lado da televisão. Logo embaixo aqui, você tem também o símbolo do YouTube, né? Aqui, porém, no formato 3x4. Hoje em dia é normal as pessoas também assistirem, né, na vertical o celular. Então, também existe a possibilidade, a plataforma do YouTube é uma plataforma inteligente que você consegue ver vídeos no formato vertical, no formato 3x4. Proporção, né? Vamos falar. Aqui, desse lado aqui, este símbolo aqui é o símbolo do IGTV, né? A parte de vídeo do Instagram, que ele vai ter uma proporção de 9:16, mas o feed do Instagram é 1:1. Então, quando você está no feed do Instagram, é diferente. Nós também temos a proporção 4:3, que é aquela proporção da TV mais antiga, o formato quadrado praticamente, no YouTube também. Aqui nós temos o formato 4,5 também do Instagram, então você tem a possibilidade de ter formatos quase por inteiros, né? E também temos aqui um formato 2:35:1, que aqui seria aquele ultra wide, seria aquela tela de cinema, aqueles filmes que foram feitos com aquela tarja preta na horizontal assim, que é o formato ultra wide, é para ele te dar mais campo de visão, né? Você enxerga mais horizontalmente do que vertical, ele te dá mais ampliação do espaço. Então, olha a quantidade de proporções que temos, consequentemente vamos ter muitos tipos de resolução, né? Quando eu digo que a gente tem que se ater aos principais, é mais ou menos isso aqui, ó. Vamos lá. HD, formato HD. O formato HD, ele não é um formato fixo, um formato fechado. Você tem várias resoluções diferentes para o HD,
mas a mais comum é que você tenha uma resolução aqui, ó, no verdinho ali, 1280 por 720 pixels. Depois você tem o formato Full HD, que é o formato mais comum da televisão, do YouTube, que eu já falei aqui para vocês, que tem 1920 por 1080 pixels. E se você for parar para perceber, ele é assim, né? Se você virar, você tem o formato na vertical, que é o formato, por exemplo, do TikTok ou do Reels do Instagram, né? Então, seria apenas você inverter isso. Então, dessa maneira, a gente consegue lembrar e fazer o projeto, o vídeo, da maneira correta. Então, vamos supor, eu vou fazer um vídeo para o Reels do Instagram. É o formato vertical. Se é o formato vertical, ele não é 16 por 9. Ele é ao contrário, 9 por 16. Se ele é ao contrário, então a resolução é 1080 pixels de horizontal por 1920 pixels de vertical. Ele é ao contrário, certo? Aí depois nós temos ali, ó, o formato ultra wide que eu falei, ó, 2K, que é o formato mais comum do cinema. E aí a gente teve novas evoluções, né, também com a TV, né, os monitores, os videogames, né, por exemplo, o PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, você consegue trabalhar em resoluções de 4K, né, ó, 3840 por 2160 pixels. Depois o formato 8K, que é maior ainda, né? 7680 pixels por 4320. Depois 10K. E aí o céu é o limite, né? Se você tiver capacidade de gravar e reproduzir, o céu é o limite. Então você vai ter como trabalhar com vários tipos de formato e proporção. Só que a grande questão é saber exatamente para onde vai este vídeo. Por exemplo, eu estou fazendo essa videoaula para o YouTube. Se é para o YouTube, eu vou trabalhar naquele formato, na proporção, na resolução mais comum que acontece, que é o formato, a proporção 16 por 9, na resolução 1920 por 1080p, que é o Full HD. Até se você for aqui do ladinho, aqui embaixo, se você tiver um computador, ou lá em cima para ver as resoluções, a qualidade do seu vídeo, você vai ver que a taxa máxima desse vídeo que eu estou colocando para vocês é 1080p, que é o formato que eu estou gravando aqui no computador, nessa câmera aqui, e você vai cada vez descendo e aí vai mudando essa resolução, porém o formato não vai mudar, vai mudar apenas a quantidade de pixels que formam este vídeo. Para você ter ideia de como a quantidade de pixel é capaz de definir uma imagem, eu trouxe aqui um velho conhecido da gente, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem, não neste formato, nessa qualidade, que é o Super Mario, né? O Mario Bros. Este é o primeiro Mario, era um Mario em 8-bit, né? Então ele tinha baixa resolução, ele tinha baixa quantidade de pixels formando a imagem dele. Então é por isso que a gente enxerga ele todo quadrado desse jeito, ok? E aí depois do 8-bit surgiu o que? O Mario 16 bits. Então você continua vendo bastante quadriculado, porém você já começa a ter mais informação, né? Então enquanto você tem ali pouca informação, você não vê quase definição de roupa, do rosto, essas coisas, aqui você já tem um pouco mais, porém ainda é bastante baixa a quantidade de pixels. Depois isso mudou para os 64 bits, né? Lá no Nintendo 64, então você já começa a ter mais detalhes, mas ainda tem o que? Quinas, essa coisa quadrada ainda faz parte da resolução. E aí depois você chega no Mario com muitos e muitos pixels aí, onde tem bastante detalhe, bastante definição de imagem, certo? Ah, professor, então quer dizer que o Minecraft ele tem baixa resolução? Não. Assim como eu estou aqui mostrando este Super Mario todo quadriculado, o vídeo que eu estou fazendo, ele está na resolução de Full HD.
Então ele tem bastante pixels, só que esse desenho está simulando como era a resolução dele. O Minecraft é a mesma coisa. Apesar dele ser todo quadriculado, ele simula essa questão do 8-bit, desse mundo 8-bit, dos primórdios do videogame. A resolução vai estar naquilo que você está visualizando, ou no seu computador, ou no seu videogame, ou na sua TV, no caso, ou no seu celular, ok? Então aqui, dessa maneira, eu estou simulando o formato 8-bit, porém a resolução depende, claro, do que você está vendo, da sua conexão de internet, mas eu estou fazendo ele aqui em 1920 por 1080p. Então, o vídeo, ele traz muitas e muitas questões. É difícil a gente decorar e saber todas elas de cor, mas a gente tem o quê? Como pesquisar. Então, por exemplo, professor, eu vou ter que fazer um vídeo e esse vídeo vai ser postado no feed do Instagram. Qual é a resolução que eu utilizo? Vamos lá, feed do Instagram, ele é quadrado. Se ele tiver mais de 1 minuto, ele vai para o IGTV, se não ele fica no feed. Se é feed, então ele tem a proporção de 1:1, então significa que a melhor proporção para fazer um vídeo para o Reels do Instagram, para o feed do Instagram, é a resolução de 1080 por 1080. Mas, professor, eu vou fazer um vídeo e eu quero que ele vá para várias e várias plataformas. Eu quero que ele vá para o feed do Instagram, quero que ele vá para o Reels, para o TikTok, para o YouTube. Aí já é um grande problema a desenvolvermos. Por quê? São vários formatos. Se a gente tem aqui 16:9, deixa eu ajeitar minha mão aqui para ficar certinho, 16:9, 1920 por 1080p, que é o YouTube no formato tradicional dele, da TV também ou do seu celular deitado. E você quer fazer Reels no Instagram, que ele é o formato vertical, assim como o TikTok, e o feed é quadrado, então significa que você pode gravar nessa taxa aqui, porém o assunto principal, o conteúdo importante vai ter que estar nessa faixa de vídeo, porque aí você vai conseguir levar um vídeo completo para todas as plataformas e sem perder o assunto. É muita coisa, eu sei, eu estou falando muitas e muitas coisas sem fixar num ponto, porque a gente vai trabalhar essas coisinhas parte por parte. Eu estou dando uma introdução, jogando bastante conteúdo para depois a gente ir, cortando, limando, para funilando as ideias e depois desenvolvermos projetos próprios, ok? Eu espero que você continue se cuidando, seguindo as recomendações básicas, assista os vídeos anteriores se você não assistiu, fique atento às próximas videoaulas e daqui a pouco presencialmente lá na aba para a gente trabalhar e trabalhar bastante, ok? Um grande abraço e tchau!